com a palavra, com muita honra, com muita alegria, esse humanista, escritor, palestrante internacional, bacharel em Direito, graduando em Psicologia, pós-graduado em Neurociências e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrando em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais e juiz de Direito. Senhor Haroldo Dutra é um estudioso de temas importantes da humanidade. Há mais de 2 décadas, como filosofia, psicologia, habilidades socioemocionais, espiritualidade e literatura grega. Muito obrigado, seja mais uma vez bem-vindo ao Senado Federal, né? E o senhor tem aí 10 minutos, ou com a tolerância desse presidente também aqui, para fazer uma palestra para a gente. Muito obrigado. Senador Luiz Eduardo Girão, presidente e requerente dessa sessão de homenagem ao médium Francisco Cândido Xavier, senador Isalci Lucas, em nome de vossas excelências, eu cumprimento a todas as senadoras, a todos os senadores dessa casa. Querida Marta Antunes, uma mulher na vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, em nome dela, eu cumprimento a toda a mesa, a todas as federativas, a todas as casas espíritas. É uma alegria ter uma mulher tão inteligente, tão devotada. Em nome dela também eu cumprimento a todas as mulheres, inclusive a minha esposa, minha mãe, minhas filhas. Eu não tenho a menor pretensão de encerrar essa homenagem a Francisco Cândido Xavier com algumas palavras, porque meu desejo é que essa homenagem perpetue. Eu venho aqui na qualidade de um jardineiro, pedindo permissão a todos que me antecederam, que eu possa colher da fala de cada um deles uma rosa, e que eu consiga montar um buquê de tudo que foi falado e oferecer esse buquê de rosas ao nosso querido Chico Xavier. Então, muito feliz dessa oportunidade, dessa síntese, eu gostaria de destacar 3 coisas. Quando nós nos aproximamos de um ser humano, de uma comunidade, de uma instituição, de uma causa, é muito comum que nos impressionemos com os ideais, com as propostas, com os projetos, com os planos, os propósitos. Isso nos atrai. Isso define a nossa afinidade, a nossa adesão àquela pessoa, àquela causa, àquela instituição. Mas veja que isso é o primeiro passo. Porque não raro, em convivendo com aquela pessoa, não raro, em participando daquele grupo, daquela comunidade, nós nos decepcionamos. Porque percebemos que aqueles ideais, que aqueles valores, se resumem à retórica, a discursos que usam muito bem a palavra. Porque nós somos muito habilidosos com as palavras. Nós fazemos discursos convincentes. Discursos convincentes que levam as pessoas a assassinarem as outras. Discursos convincentes que levam uma nação a abrir mão dos seus mais caros valores. Discursos convincentes que podem comprometer uma vida.
Então, é na convivência, é observando a conduta no cotidiano, que nós temos o verdadeiro encontro com um ser humano, com uma causa, com uma comunidade. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Francisco Cândido Xavier é o comportamento. Ele é a conduta. Alegria, humildade, espiritualidade, religiosidade, respeito aos outros seres humanos, não estavam apenas nos ideais de Chico Xavier. Não estavam apenas nas palavras de Chico Xavier. Todos nossos queridos amigos e amigas que me antecederam aqui, ressaltaram de forma muito feliz os exemplos belíssimos de vida do Chico. Porque no final das contas, nós queremos usufruir da conduta das pessoas, do comportamento delas, de como elas nos tratam, de como elas agem quando ninguém está vendo. E nesse ponto, nós gostaríamos de registrar, porque estamos falando do Senado da República. Um canal oficial está transmitindo essa homenagem. Eu peço então licença, com muita educação, porque nós estamos entrando em lares do Brasil, lares judeus, muçulmanos, lares católicos, lares evangélicos, lares espíritas, lares de pessoas que não têm crença religiosa, mas que nem por isso deixam de ser boas pessoas. Eu peço licença para dizer que Francisco Cândido Xavier é o cristão vivo. Chico Xavier é tudo que a gente mais acredita do exemplo de Jesus e do cristianismo. É tudo que a gente quer que se concretize na nossa vida, na nossa família, na sociedade. Ele é exemplo, não só discurso, não só movimento religioso. Movimento religioso nós podemos fazer. Nós podemos fazer movimentos religiosos para ocupar todos os espaços políticos, todos os espaços públicos dessa nação. Mas se a nossa conduta não exalar cristianismo vivo, de que adianta? De que adianta um Senado repleto de cristãos, se os exemplos do cristianismo não estiverem nessa instituição, ou em qualquer outra? Chico, portanto, é o exemplo. É o que nós estamos buscando. No final das contas, nós queremos pessoas que respeitem umas às outras. No final das contas, nós queremos pessoas vivendo com dignidade. No final de tudo, nós queremos uma nação mais fraterna, mais unida, mais igualitária, uma nação mais justa, uma nação mais pacífica. No final, todos queremos isso. Todos nós. Todos queremos essas mesmas coisas. As divergências estão nos meios. Como chegarmos lá? E eu gostaria então de encaminhar para a terceira parte do exemplo de Chico Xavier, do como. Como atingir isso? Como alcançar esses sonhos que todos temos? Todos nós, nação brasileira,
Todos nós, cidadãos do mundo, como alcançar? E eu me permito, depois de tantos casos belíssimos contados pelo Nazareno, mas eu preciso contar isso porque senão ele não se encaixa no que eu tenho para dizer aqui. Chico Xavier foi a um lugar que vende verduras e frutas. Lá em Minas a gente chama de sacolão. Tem alguns lugares que chamam de verdurão, por isso que eu não quero dar nome. Mas é o lugar que vende frutas, legumes e verduras. E ele começou a escolher tomates. E uma pessoa estava olhando, porque tem sempre alguém olhando. Pode ser que a pessoa não tenha corpo físico, mas ela está olhando. E ele colocava um tomate bom, escolhia um tomate bom, e colocava na cestinha dele. E depois pegava um ruim. Aí ele escolhia um bom, colocava na cesta, depois um outro ruim. E é claro, a senhora que estava vendo aquilo, se coçou de curiosidade. Não aguentou. Chegou: Chico, bom dia. Bom dia. Isso foi em Uberaba. Quem me contou foi a senhora, foi a própria. Está tudo bem? Né? Tá tudo bem, né? Com a cabeça, né? Tá tudo bem. Então, por que você pega um tomate bom e um tomate ruim? Ele falou: minha irmã, se eu pegar só os bons, vai ficar só ruim para os outros. Então, se nós estamos buscando nessa nação, nesse país, se nós estamos buscando em nossas vidas individuais, se nós estamos buscando em nossas famílias, igualdade, liberdade, prosperidade, fraternidade, respeito, felicidade, dignidade. Por que querer todos os tomates bons? Eu tenho meu corpo, eu não dou meu corpo para ninguém, não empresto meu corpo para ninguém. Não empresto meu útero para ninguém. E como é que nós vamos nascer? Nós vamos nascer como? Se alguém não emprestar o útero. Eu agradeço minha mãezinha todo dia. Analfabeta, empregada doméstica. Se não fosse o útero dela, eu não estaria aqui. Então, se eu pegar todos os tomates para mim, veja, eu não estou dizendo para você pegar todos os ruins para você, não. Não estou pedindo. O Chico não está pedindo isso. O Chico está pedindo para você pegar os bons, mas deixar bons tomates também para os outros. Então, você pode comer, mas não desperdiça, deixa para o outro também comer, né? Você pode usar a natureza, não precisa destruí-la. Deixa também para as futuras gerações. Nós podemos morar bem, mas vamos ter um ambiente urbano que seja bom para todos. Veja, será que a gente não podia dividir metade de bons tomates, metade de tomates, mais ou menos, para que todos possam ter pelo menos metade dos bons tomates? E isso vale para tudo. Todas essas causas que o senador tem lutado com tanto ardor, poderiam ser resumidas nessa história dos tomates. Porque no fundo é isso. No fundo é isso. Eu quero todos os tomates bons, eu quero todos os lucros, todos os tributos, todo o dinheiro que possa gerar, mesmo que para isso eu provoque a destruição de famílias numa comunidade inteira, com um projeto que só gera lucro. E que é um desastre social. Então veja, nós temos em direito um princípio que inspira o direito. O direito não é só o que você proíbe, o que você permite. Quando você proíbe algo, ou quando você permite algo, você está declarando os seus valores. Quando eu proíbo algo, do ponto de vista legal, eu estou dizendo,
nós não compactuamos com esses valores. Por exemplo, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, nos persas, na Mesopotâmia, crianças que nasciam eram atiradas no rio. Crianças eram levadas a sacrifício, queimadas, em rituais religiosos. Quem teria coragem de vir aqui nessa tribuna defender o oferecimento de crianças para serem imoladas em ritual? Quem? Porque isso não é um valor. Então, quando nós discutimos, e veja, essa é uma casa legislativa, quando nós discutimos o que proibir e o que permitir, nós estamos declarando valores. E uma nação não vive sem valores. Os valores são os alicerces. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? O que nós queremos inspirando nossas vidas? Eu termino dizendo o seguinte: eu quero que essa homenagem se perpetue. Eu quero que essa homenagem se perpetue nas nossas memórias, nos nossos corações, nos corações de todos que nos ouvem. Por quê? Porque eu sonho com um Brasil, eu sonho com a família, eu sonho com a minha vida, florescendo os valores de Chico Xavier. Eu sonho que os valores da não violência, do pacifismo, que os valores do amor ao próximo, que os valores da fraternidade, que os valores da gente se deslocar para debaixo das pontes, imobilizando para que os moradores de rua possam comer. Isso não é dividir os tomates. Eu não preciso ficar com todos os bons para mim. Eu sonho com uma nação em que os valores do respeito ao outro, ou como foi dito aqui, da sensibilidade à dor do outro, da sensibilidade ao que o outro está passando. Eu sonho com uma pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu sonho com esse país abraçando esses valores. Entender conversando, chegar a soluções com base no diálogo enérgico, mas respeitoso. As ideias podem se chocar, os seres humanos nunca. Por quê? Porque nenhuma ideia vale uma vida. Nenhuma ideia vale uma vida. Por que nós defendemos o não suicídio? Porque nenhuma ideia vale uma vida. A ideia que você tem de se matar não vale a sua vida. A ideia que você tem não vale a vida do outro. Não vale matar o outro por uma ideia. Então que essa homenagem ao Chico se transforme na homenagem mais gostosa que ele gostaria de receber. E é tão curioso, porque eu falo aqui dessa tribuna, mas tem uma maquete dele ali olhando para mim. Está na porta, ali colocaram a maquete do Chico. E é real, porque ela está num lugar escuro, eu olho daqui, e é como se o Chico estivesse de pé ali me olhando. Então, a maior homenagem que ele gostaria era andar por esse país, vendo os valores que ele tanto amava sendo praticados, principalmente pelos espíritas, a começar pelos espíritas. Os valores.
que nós possamos, sim, ardentemente, corajosamente, mas sem nenhum tipo de violência, qualquer que seja, voltar aos valores dessa nação. Aos valores. É isso que o Chico deseja. E se nós fizermos isso, acredite, será a maior homenagem a ele. Obrigado, Chico, porque você mostrou que é possível. É difícil acreditar num discurso apenas, mas você, Chico, mostrou que é possível. Que esses valores são reais e que eles podem ser praticados com simplicidade por qualquer um de nós. Senador, muito obrigado pela oportunidade. Eu não vou nem despedir, porque eu quero que essa homenagem não acabe nunca. Nunca. Que a gente possa, com muita serenidade, porque esse será um ano difícil para essa nação. E não é à toa que nós estamos aqui homenageando o Chico. Seria muito bom. E os valores cristãos vividos por Chico Xavier inspirassem todos os cristãos desse país. Inspirasse todos nós, independente de ser cristão, todos nós, seres humanos, a fazer um 2022, fazer um país que volte a ser a pátria do Evangelho. Obrigado.